Será que vale a pena investir no exterior? Investir no país que eu moro não é mais seguro? De cara eu já falo para você que os Estados Unidos representam 50% do mercado de capitais global, enquanto o Brasil representa apenas 2%. E agora fica essa dúvida. Então roda a vinheta que depois desse vídeo você vai sair daqui com todas as suas dúvidas sanadas. E ainda nesse vídeo eu vou dizer para você quanto que é o mínimo que você pode estar investindo no exterior. Oi, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bolsa Start. Quem fala aqui é o João Carvalho, especialista em finanças, milhas aéreas e investimentos. E todas as semanas eu trago temas relacionados a esses assuntos aqui no canal, sempre de forma simples e direta. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem interesse em fazer o seu dinheiro trabalhar por você. E sempre que as pessoas me perguntam, eu falo de uma coisa muito importante: você ter diversificação de investimentos. Aquele velho ditado que você já ouviu de muitas pessoas, inclusive de pessoas que não investem, que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é um conceito de diversificação entre você investir em empresas que são descorrelacionadas, ou seja, não tem uma coisa a ver com a outra, em setores, botar o seu dinheiro em vários lugares que ele pode estar trabalhando para você, onde quando um setor tem um problema, o outro compense essa possível perda que você vai ter. Quando a gente olha para o nosso dinheiro, a gente tem aqui no Brasil o real, enquanto que a gente tem outras inúmeras moedas fora do Brasil. A mais conhecida e aceita no mundo inteiro é o dólar. E eu sempre falo dentro das minhas redes sociais o quanto é importante você considerar ter dólar na carteira. E quando eu falo ter dólar na carteira, eu não estou falando de você guardar ali $1 dentro da carteira para dar sorte. Aliás, você coloca $1 dentro da carteira para dar sorte? Ou você conhece alguém que coloca $1 dentro da carteira para tentar atrair sorte? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você ainda faz isso. Quando eu falo em colocar dólar na carteira, eu falo em investir o seu dinheiro em dólar. Quando você olha para o real e para o dólar e faz uma comparação entre os dois, você chega à conclusão de que se você quiser, por exemplo, viajar, sei lá, para o Japão e você levar R$10 mil, é muito difícil que um japonês vai aceitar seu dinheiro. Aí não vai aceitar o real. Por quê? Primeiro, ele nem sabe como é o real, ele nem conhece o real, vai ser muito difícil que você consiga fazer qualquer negociação lá com o seu dinheiro real. Agora, se você levar dólares, digamos que você leve lá $2 mil, muito provavelmente o seu dinheiro vai ser aceito. Então é muito difícil você imaginar o real sendo mais aceito mundo afora do que o dólar. Outra coisa, por que o dólar é tão aceito? Todos os países do mundo fazem suas reservas internacionais, ou seja, guardam dinheiro para poder negociar com outros países em dólar. Todos os países do mundo têm reservas em dólar. Antigamente, a gente tinha reservas, os países tinham reservas em ouro. Eles guardavam e armazenavam ouro. Hoje ainda alguns países ainda guardam ouro, porque é uma reserva de valor muito grande. Mas vários desses países têm reservas internacionais em dólar, porque vem uma preservação do poder de compra com essa moeda. Isso é uma coisa que você tem que olhar. No longo prazo, a gente olha para o dólar e a gente imagina que o dólar vai manter mais valor do que o real. Além do dólar ser mais aceito e mais valorizado, você tem que olhar o seguinte: a gente aqui no Brasil tem uma coisa chamada inflação, que também existe lá nos Estados Unidos. Porém, a inflação no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos. Então, no longo prazo, simplesmente desconsiderando a aceitabilidade do dinheiro, se você considerar no longo prazo, o preço das coisas aqui no Brasil vai aumentar mais do que nos Estados Unidos. Por consequência, o nosso dinheiro vai valer menos do que o dinheiro deles, porque lá a inflação é menor. Então, nesse ponto, você já tem que olhar para o dólar, olhando a aceitabilidade, olhando a reserva de valor e olhando também a inflação. Isso é mais um argumento de que você deveria sim olhar para o dólar com bons olhos, porque investir em dólar para longo prazo provavelmente vai aumentar seu poder de compra aqui no Brasil. E já que a gente trouxe o Brasil para a pauta, você vê que, como nação, os Estados Unidos são uma nação muito mais estável do que a nação brasileira. A gente aqui no Brasil vive inúmeros problemas econômicos, inúmeros problemas políticos. A gente tem uma série de problemas que sempre interferem no nosso crescimento econômico e na valorização da nossa moeda. Além de tudo isso, de todos os problemas, eu falo aqui sobre investimentos. E quando a gente fala sobre isso,
você tem que entender o seguinte: os Estados Unidos representam 50% do mercado de capitais global, enquanto que o Brasil apenas 2%. Isso significa que a variedade de empresas que a gente tem para investir nos Estados Unidos é muito, muito maior do que a variedade de empresas que a gente tem para investir aqui no Brasil. Além de tudo isso, as empresas que a gente tem nos Estados Unidos são líderes mundiais, enquanto que no Brasil as maiores empresas que a gente tem são empresas de commodities, que não vendem produtos com valor agregado. E o que são commodities? São empresas como a Vale, que vende minério de ferro, como a Petrobras, que vende petróleo, esse tipo de empresa, como empresas do agronegócio. A gente é mais focado na commodity, enquanto nos Estados Unidos a gente tem empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, empresas que geram valor acima de simplesmente os seus produtos. Então a gente consegue investir em empresas grandes, consegue diversificar o nosso dinheiro em negócios que muitas vezes a gente não tem dentro do Brasil para estar investindo. Uma coisa muito interessante que as pessoas não lembram é de dar like aqui no vídeo. Sabia que isso aqui ajuda demais o canal? Então dá teu like aí. E diversificar em algo que é mais estável que a gente no longo prazo é algo que vai fazer a sua carteira com certeza ter uma rentabilidade muito boa. É claro que existem dentro da variedade dos Estados Unidos muitas empresas que também não são tão seguras assim. Não estou dizendo que toda empresa americana é melhor do que as empresas brasileiras, mas existem grandes empresas que têm uma perenidade. Por exemplo, existem empresas como Coca-Cola, como a 3M, que pagam dividendos em dólar há mais de 60 anos consecutivos. Isso nos dá uma segurança muito grande na hora da gente estar investindo. E essas empresas geralmente são empresas, quando você olha, você pensa, poxa, dificilmente esse negócio vai deixar de existir nos próximos 10, 20, 30, 40 anos. É claro que você não vai colocar todo o seu dinheiro numa única empresa, você vai diversificar para assim você ter ainda mais segurança investindo em empresas boas e sólidas para o longo prazo. Se você quer saber como investir no exterior, eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo o link da Nomad, que é uma parceira aqui do canal, onde você pode estar investindo o seu dinheiro a partir de $1 nessas empresas. E o que é melhor, se você abrir conta por esse link e colocar o cupom BOLSASTART20, você ganha um cashback de até $20 na primeira remessa. Então não perde essa oportunidade que você já sai ganhando quando fizer seu primeiro depósito. Outro ponto é que o real já é a 10ª tentativa de moeda para tentar conter a inflação aqui no Brasil, enquanto o dólar é a primeira e única moeda oficial dos Estados Unidos em toda a sua história. Então, quando a gente fala de segurança, pensa só, se você fosse um japonês, tá? Usei o exemplo do Japão antes aqui. Se você fosse um japonês, eu quero investir numa moeda segura, você escolheria o real ou você escolheria o dólar? Falando de economia, os Estados Unidos são a economia mais forte e maior do mundo, enquanto o Brasil é apenas a 9ª economia do ranking mundial. Todos esses motivos me levam a entender que não faz nenhum sentido você não investir em dólar. Seja você uma pessoa conservadora, seja você uma pessoa moderada, seja você uma pessoa agressiva. O maior risco para você é você não investir em dólar. E se você quer aprender como investir, se você quer aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, eu tenho um treinamento completo que se chama Invest Start, onde você vai entender que você pode, desde o começo, montar uma carteira diversificada, não importa o valor que você tenha para começar a investir. Se você tem R$1.000 ou R$1 milhão, é necessário que você aprenda como montar uma carteira diversificada. Vou deixar o link desse treinamento aqui na descrição do vídeo. Convido você também para me seguir no Instagram, porque lá todos os dias eu estou gerando conteúdo sobre investimentos, sempre de forma simples e direta também. Como último tópico que eu quero abordar aqui hoje, eu gosto, nos Estados Unidos a gente tem mais de 2.000 empresas para investir, mas eu gosto de investir em pelo menos 500 e eu consigo fazer isso com apenas um ativo. O ativo que eu invisto lá nos Estados Unidos é o VOO, tá? Isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas aquilo que eu invisto, inclusive está dentro da minha carteira pública de investimentos. O que é o VOO? É um índice que replica o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando eu invisto no VOO, eu estou comprando as 500 maiores sempre. Se alguma coisa acontecer de diferente, eu vou estar comprando as 500 maiores empresas. Por exemplo, a Apple deixou de ser uma das 500 maiores, ela vai ser retirada, vai ser colocada outra. E isso o VOO faz automaticamente para mim e eu consigo investir a partir de $1
pela Nomad. E antes de você começar a investir, você tem que entender que você precisa criar sua reserva de emergência. Se você ainda não tem sua reserva de emergência, clica no vídeo aqui ao lado e aprenda a fazer a sua ainda em 2023. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!